Saito é um virgem solitário e perdedor que é levado para uma escola de magia por uma puta. Desculpe, pessoal, quero dizer uma bruxa que o trata como um inútil. Mas as coisas mudam rapidamente quando Saito descobre que possui uma habilidade rara. Ele pode instantaneamente se tornar um mestre com qualquer arma que pega. Mas primeiro ele pegou seu próprio controle. Agora todo mundo na escola sabe disso e quer sua espada longa. Mas ele está confuso. O que fazer a seguir? Qual escolher? O novo semestre começa na Academia de Magia de Tristan, e logo após dar as boas-vindas de volta para o segundo ano, uma professora chamada Chevreuse pede a uma garota distraída chamada Louise para tentar um feitiço de alquimia. Mas antes que ela possa até mesmo se levantar, toda a classe começa a gritar para a professora escolher qualquer outra pessoa, porque Louise literalmente nunca lançou um feitiço corretamente em sua vida. Isso a irrita e ela avança, pronta para provar que todos estão errados. Mas em vez de copiar a mágica de Chevreuse como deveria, ela de alguma forma transforma a sala de aula em uma verdadeira festa. O lugar entra em modo de caos total. Quando a fumaça se dissipa, Augusta repreende o professor por não ouvir o aviso deles apenas para perceber que Chevreuse já desmaiou de choque. Ao mesmo tempo, o assistente do diretor Osmond está mexendo em seu estoque de lanches quando de repente percebe o que aconteceu. Amanhã é o grande dia em que todos os alunos do segundo ano convocam seus parceiros mágicos. Mais tarde, Louise finalmente sai da detenção apenas para ser emboscada por Augusta e sua turma, que estão ansiosas para zombar dela. Augusta a provoca, dizendo que Louise é totalmente inútil e que ela vai falhar na invocação como sempre. Mas Louise responde, afirmando que ela chamará o familiar mais incrível que alguém já viu. Aquela afirmação ousada fica na cabeça de Augusta a noite toda. No dia seguinte, a turma toda se reúne no pátio para invocar suas criaturas. Um por um, todos conseguem. Então Augusta percebe Louise ficando para trás e a provoca, já esquecendo a promessa selvagem de Louise de mais cedo. Mas Louise avança, pronta para se provar. Todos esperam outro desastre, mas o feitiço toma um rumo estranho. E em vez de algo incrível, ela acaba invocando um inútil Saito como ela. Depois que todos riem dela novamente, Louise tenta cancelar o ritual, mas Colbert lembra que invocar um familiar é uma coisa única. Nada de segundas chances. Isso significa que agora ela está presa com Saito. Enquanto Louise está tentando aceitar, Saito começa a entrar em pânico porque ele não consegue entender uma palavra do que as pessoas estão dizendo. Ele tenta sair de fininho, mas Louise o agarra e termina o ritual beijando-o. Logo em seguida, ele sente uma energia louca percorrendo seu corpo e grita de dor até um símbolo brilhante aparecer em sua mão. E então ele desmaia. Algumas horas depois, Saito acorda no quarto de Louise, ainda em pânico. Ela tenta calá-lo com um feitiço silencioso, mas como sempre sua magia falha e explode. Quando ele se levanta e avança em sua direção, ela de repente percebe que eles agora conseguem se entender, então ela explica cuidadosamente o que está acontecendo, basicamente dizendo a ele que ele é seu familiar, então ela o possui agora. Ele de repente conta como Alessia o possui. Enquanto ela faz uma pausa de tanto falar, Saito aproveita para fugir. Mas lá fora, ele vê Gish flertando com uma garota do primeiro ano, que não faz ideia de que ele é um verdadeiro conquistador. Saito passa por ele despercebido, mas Louise fica irritada e o chama de inútil novamente. Então Gish ajuda ela a correr atrás de Saito e acaba usando magia de levitação para pegá-lo. Um pouco depois, Saito diz a Louise que é de um lugar chamado Japão e implora que ela o mande de volta imediatamente, mas ela simplesmente diz para ele esquecer. De repente, ela começa a tirar a roupa. Agora ele pensa que a festa de aplausos vai começar, mas ele fica chocado e pergunta por que ela está bem em se despir na frente dele, e ela friamente lembra que ele é apenas um servo inútil com quem ela está presa. Depois de ordenar que ele lave suas roupas para amanhã, ela se joga na cama. Saito fica triste porque a sessão de aplausos termina antes de começar e irritado por não estar lavando a roupa dela. Mas quando ela o lembra de que é a única pessoa que pode ajudá-lo a sobreviver aqui, ele cede e se deita no chão para dormir como um cachorro. Na manhã seguinte, ele a acorda com roupas recém-lavadas e pede para ela destrancar a corrente em seu pescoço, dizendo que não tem para onde fugir de qualquer forma. Mas em vez de responder, ela pede sua proteção narrativa primeiro. Assim que ele entrega para ela, ela exige que ele a ajude a se vestir. Ele tenta dizer não novamente, mas Louise promete que tirará a corrente contanto que ele pare de reclamar e apenas ouça suas ordens. Um pouco depois, Louise leva Saito ao refeitório. Os olhos dele brilham quando vê o café da manhã chique, mas ela rapidamente destrói sua empolgação apontando para o chão, lembrando-o de que plebeus como ele não comem na mesa. Então, enquanto ela desfruta das coisas boas, ele se senta no chão, mastigando pão seco e duro. Depois, ele a segue para fora e pergunta por que ela não o deixou no quarto. Ele também se pergunta por que todos estão andando com seus familiares. Ela explica que hoje é para criar laços com eles. Bem nesse momento, Augusta aparece, exibindo seu salamandra que cospe fogo como sempre. Depois que Augusta sai, Louise fica irritada e desconta em Saito gritando para ele trazer um pouco de chá para ela.
Enquanto estava saindo, ele acidentalmente esbarra em uma empregada e a ajuda a limpar um bolo que ela derrubou. Ela vê a marca na mão dele e percebe que ele é o familiar do outro mundo sobre o qual todos estavam fofocando. Quando ele se apresenta, Gishi aparece exigindo sua sobremesa. Saito se oferece para trazê-la, mas Siesta lembra que o bolo estava no chão. Ainda assim, Saito insiste querendo vingança pelo modo como Gishi o tratou na noite anterior. Enquanto isso, Gishi está ocupado bajulando sua namorada, Margarita, mentindo descaradamente para que ela não descubra que ele tem flertado com outras garotas. Justo quando ela menciona rumores sobre ele estar se envolvendo com uma garota do primeiro ano, Saito aparece e casualmente confirma. Ele até explica como descobriu por causa do manto marrom que a garota estava vestindo, que só os alunos do primeiro ano usam. Isso só deixa a Margarita mais desconfiada, e as coisas pioram. Kate começa a procurar por Gishi. Em pânico, ele agarra a Margarita e tenta se esconder. Mas Saito acidentalmente revela seu esconderijo. Kate então aparece com doces que ela fez e pergunta a Gishi se é por isso que ele parecia tão apaixonado na noite anterior. Quando as duas garotas começam a bombardear Gishi com perguntas, ele olha feio para Saito para que ele pare de falar. Mas Saito continua e diz que ele provavelmente deveria aprender a lidar com um encontro duplo melhor na próxima vez. Logo depois disso, Margarita destrói completamente o sistema nervoso de Gishi com um tapa selvagem. E o som alto da bofetada chama a atenção de toda a classe, todos o observando ficar envergonhado. Tentando consertar sua reputação, Gishi desafia Saito para um duelo, e sai furioso para a área de batalha. Louise agarra Saito e diz para ele pedir desculpas. Mas ele não está interessado, ele só quer direções para o tribunal de luta. Em segundos eles estão rodeados por colegas de classe, que estão animados para ver se Gishi é tão forte com magia quanto é com as garotas. Mas então Louise entra em pânico e começa a implorar para Gishi parar, dizendo que Saito não tem chance. Mesmo assim, Saito se recusa a desistir. Gishi então invoca um enorme golem de metal, e com um soco ele atinge Saito e provavelmente quebra algumas costelas. Enquanto isso, Colbert mostra ao diretor Osman a estranha marca na mão de Saito, dizendo que é a mesma encontrada apenas em familiares lendários poderosos. De volta à arena, o rosto de Saito parece estar destruído, mas ele ainda não vai desistir. Tabitha, uma garota quieta e inteligente, se prepara para partir com seu dragão, talvez pensando que acabou, mas Saito não desiste. Sentindo-se generoso, Gishi joga-lhe uma espada e oferece-lhe uma saída. Pedir desculpas e evitar se machucar ainda mais. Quando Saito vai pegar a espada, Louise tenta impedi-lo novamente, dizendo que Gishi levará a luta a sério se ele pegar. Mas Saito balança a cabeça e diz que prefere lutar a se curvar a algum perdedor inútil que está usando garotas como brinquedo. Então ele pega a espada, pronto para ir. Nesse momento, Saito sente um aumento repentino de poder e corta o golem de Gishi em um único golpe limpo. Ele corta facilmente o resto também, deixando Gishi sem escolha a não ser admitir a derrota como o fraco que é. Assim que a luta termina, Saito deixa cair a espada e desmaia. 3 dias depois, ele acorda na cama com Siesta sentada perto. Ela lhe conta há quanto tempo ele está fora, e explica que Louise cuidou dele o tempo todo. Um pouco mais tarde, enquanto faz sua tarefa habitual de lavar roupa, ele vê todos os alunos indo para a aula com seus familiares. Louise o pega pela orelha e o leva para a aula também. Em breve, esse Chevreuse começará uma nova lição, e Margarita se gaba de que seu cérebro funciona muito bem, a menos que Gishi esteja brincando com ele. Quando ela se senta, Sato finalmente percebe por que Gishi está tão interessado nela, aqueles melões apetitosos. Louise o pega olhando como um doido e tenta destruir todas as suas bolas. Então Augusta diz em voz alta que alguém na aula é burro demais para lidar até com magia de nível iniciante. Todos lentamente se voltam para olhar para Louise. É quando Sato percebe que seu mestre pode realmente ser pior em magia do que ele é. Depois da aula, ele a provoca sobre isso, mas ela imediatamente corta seu suprimento de comida. Quando ele vê que ela está falando sério, ele entra em pânico e começa a implorar. Mas ela o cala e diz para ele se concentrar em vesti-la para dormir. Depois de fazer o que ela diz, ele tenta fazê-la se sentir culpada por não cuidar melhor dele. Ela dá um tempo pra ele, até que ele brinca que ela tem mais chance de aumentar os seios do que melhorar sua magia. Como castigo, ela o expulsa e o faz dormir do lado de fora. Enquanto ele está emburrado lá fora, Siesta passa e o leva para a cozinha para um enorme banquete onde você pode comer à vontade. Sato fica surpreso com a gentileza de todos, mas o chefe de cozinha, Mardo, explica que todos são grandes fãs agora que ele venceu Gishi e provou que você não precisa de magia para se defender. Sato tenta dizer que não faz ideia de como ele venceu, mas Mardo de repente fica muito afetuoso e pede um beijo nos lábios. Sato o empurra rapidamente, termina sua comida e sai com Siesta para agradecê-la por cuidar dele. Siesta então diz a Sato que foi na verdade Louise quem o trouxe de volta à vida usando uma poção super cara. Surpreso, Sato rapidamente minimiza, dizendo que provavelmente Louise apenas tinha um monte de ouro guardado. Mas então, do nada, Siesta timidamente pergunta se eles poderiam ter uma conversa mais privada em breve. Isso pega Sato de surpresa, mas ele mantém a calma, agradece novamente e volta para o corredor. Assim que ele vira a esquina, ele avista a criatura mágica de Augusta. Ele tenta correr, mas ela pula sobre ele, o imobiliza e o arrasta até o quarto dela.
Lá dentro, Augusta já está esperando e claramente tentando se exibir, vestindo algo chamativo. Sato finge que não entende e pergunta o que ela quer. Ela se aproxima e diz que está pensando nele desde o duelo com Gishi. Logo antes de ela se inclinar para um beijo, o namorado dela começa a se aproximar para suas verificações habituais. Entrando em pânico, Augusta tenta inventar uma história de cobertura, mas acaba lançando todos pela janela com uma explosão de magia. Percebendo que as coisas estão prestes a sair do controle, Sato lembra a ela que já tem uma mestre e meio que deve a ela sua lealdade. Mas no momento em que vê o peito dela, seu cérebro simplesmente desliga completamente. Assim que Augusta o beija, a porta se abre e Louise entra furiosa. Ela diz para ele ir com ela, mas Augusta não o solta e puxa sua cabeça de volta para seu peito. É nesse momento que Louise calmamente explica que seus namorados são basicamente máquinas de guerra mágicas, e se eles descobrirem, Sato será eliminado do planeta por mexer com o prêmio comunitário compartilhado deles. Ao ouvir isso, Sato finalmente sai do seu transe e rapidamente segue Louise de volta ao quarto dela. Assim que eles chegam lá, ela começa a bater nele com um chicote, gritando com ele por deixar seus hormônios tomarem conta. Ele implora para ela parar e eventualmente agarra o braço dela, perguntando se ela está agindo com ciúmes porque ele deu atenção a outra garota. Louise responde dando uma joelhada na virilha dele e pisando em seu rosto, enquanto explica que sua família e a de Augusta são rivais há muito tempo. Poucos minutos depois, Sato conta a Louise como um lagarto de fogo de Augusta o arrastou até o quarto dela. Quando Louise pergunta por que ele não pegou uma arma e revidou, ele admite que ainda não tem ideia de como vencer o Gishi em primeiro lugar. Isso faz com que ela perceba que ele é tão fraco e desorientado quanto no dia em que ela o invocou. Depois de pensar por um segundo, ela diz para ele ir para a cama cedo, pois tem algo importante para fazer amanhã. Quando Sato pega um pouco de palha para dormir no chão, ela diz para ele ficar no quarto, caso Augusta tente algo novamente. Mas Sato interpreta totalmente mal a situação e pensa que Louise está começando a se importar com ele. Ela imediatamente acaba com isso com seus punhos e tira o mal-entendido da cabeça dele. Na manhã seguinte, Augusta se veste toda elegante, esperando conquistar o coração de Sato. Mas quando ela o vê saindo com Louise, ela entra em pânico e corre direto para o quarto de Tabitha. Lá, ela inventa uma história dramática sobre como Louise está afastando-a de seu único e verdadeiro amor. Sentindo-se mal, Tabitha convoca seu dragão e se prepara para segui-los. Algumas horas depois, Louise e Saito chegam a uma pequena cidade mercantil. Depois de andar um pouco, Louise encontra uma loja de armas e o leva para dentro para escolher uma espada. A loja é administrada por um cara estranho que parece parcialmente um castor. Primeiro, ele entrega a Saito uma espada que é apenas um pouco melhor que um bastão brilhante. Quando Louise pede algo realmente bom, o dono decide enganá-la e mostra uma espada super chique, alegando que custa tanto quanto uma casa. Louise fica chocada com o preço e rapidamente diz a ele seu orçamento real. Então o cara traz uma espada velha e empoeirada que parece pertencer a um ferro velho. Saito reclama que parece antiga, mas o lojista jura que é secretamente uma obra-prima que ninguém notou. Não totalmente convencida, mas sem opções, Louise concorda em comprá-lo. Ao saírem da loja, Saito continua reclamando. Então Louise perde a paciência e admite que está meio quebrada e diz para ele parar de falar. É quando Saito se lembra do que Ciessa disse sobre ela gastar muito dinheiro na poção de cura que o salvou. Enquanto isso, Augusta, que acabou de aparecer do lado de fora da loja, os vê saindo e decide se exibir. Ela compra a espada mais cara disponível. Mais tarde naquela noite, Augusta apresenta a arma chamativa a Saito, e zomba de Louise por ser uma mestra tão barata. Tabitha se junta, dizendo orgulhosamente que enganou o dono da loja burro para vender aquela espada com desconto usando seus poderes de trama. Enquanto as duas garotas discutem sobre quem merece cuidar de Saito, algo inesperado acontece. A velha espada enferrujada de repente fala e manda todos calarem a boca para que ela possa dormir. Todos congelam. As meninas se aproximam pensando que talvez estejam imaginando coisas, mas a espada se apresenta como Derflinger. Saito, maravilhado, decide mantê-lo. Louise apenas suspira, se perguntando por que coisas estranhas sempre acontecem com ela. Alguns dias depois, Osman assina um acordo com um nobre rico chamado Conde Mott. Mott agradece e se dirige à porta, mas então para quando vê a secretária de Osman. Imediatamente, ele a convida para jantar. Envergonhada, ela rapidamente se cobre e recusa educadamente. Dentro, ela pergunta a Osman o que Mott queria, mas Osman muda o assunto para um ladrão misterioso que rouba objetos poderosos de usuários de magia. Quando ela começa a pensar em quem poderia ser o ladrão, Osman começa a zombar dos atributos dela com algum tipo de brinquedo. Então ela revira os olhos e bate nele novamente. Quando o sol começa a se pôr, Saito está tentando lavar uma lingerie de seda elegante, mas ele não faz ideia do que está fazendo. Felizmente, Siesta entra e dá uma ajuda a ele. Ela então pergunta de onde ele é, já que a maioria das pessoas sabe como lavar roupas delicadas assim. Não querendo entrar em detalhes sobre o Japão moderno, ele apenas diz que é de um lugar distante. Siesta sorri e agradece por tudo o que ele fez desde que chegou, dizendo que trabalhar na academia está melhor agora por causa dele.
Sentindo-se um pouco estranho com todo o momento, Saito volta para dentro, ainda se perguntando se algo estava errado com Siesta. De repente, Augusta abre a porta e o chama. Quando ele tenta ir embora, ela menciona a espada cara que comprou e oferece a ele, dizendo que não vai precisar mais. Curioso, Saito a segue para pegá-la, mas depois pergunta por que ela continua se esforçando tanto para impressioná-lo quando já tem um monte de seguidores leais de alta patente. Ela admite que nunca testou um perdedor de baixo escalão antes. Aconteça o que acontecer, quanto mais baixo o escalão, maior a espada, diz ele. Saito, obviamente desconfortável, se levanta para sair, mas ela começa a jogar presentes valiosos nele, tentando fazê-lo mudar de ideia. Ainda assim, Saito diz que não. Frustrada, mas ainda brincalhona, Augusta avança nele e admite que gosta um pouco quando ele faz jogo duro. Bem a tempo, Louise entra furiosa e o puxa para fora, perguntando por que ele queria a espada de Augusta quando já havia escolhido Derflinger. Na manhã seguinte, Louise diz a Saito para ficar do lado de fora com os outros familiares, mas assim que ela sai, ele rapidamente fica irritado com todos os animais mágicos e volta para dentro. É aí que Marto o vê e o convida para a cozinha novamente. Momentos depois, Saito está devorando comida como se não comesse há dias. Entre as mordidas, ele pergunta sobre Siesta, percebendo que não a viu por perto. Quando ele se desculpa por esquecer que ela não trabalha mais na cozinha, Mardô revela uma surpresa. Siesta saiu ao amanhecer para trabalhar para o Conde Mott. Mais tarde naquele dia, Sato conta a Louise sobre isso e se pergunta por que Siesta de repente começaria a trabalhar para alguém como Mott. Antes que Louise possa responder, Derflinger intervém e diz: mudanças de emprego repentinas como essa geralmente significam que ela está presa, fazendo coisas privadas para o Conde. Enquanto isso, Gish está de volta à ação, tentando conquistar Margarita. Sato se aproxima e Gish parece nervoso, mas Sato diz que só quer fazer algumas perguntas. Logo depois, Louise percebe que Sato não voltou para o jantar. Augusta então aparece com uma refeição enorme que ela cozinhou só para impressioná-lo. Louise diz a ela para parar de brincar, mas Augusta ri e diz: não adianta lutar por ele nem está aqui. Todos começam a se perguntar para onde ele foi até que Gish menciona casualmente que Sato estava pedindo direções para a propriedade do Conde Mott. Augusta cai na gargalhada, provocando Louise por perder seu familiar para um nobre. Louise imediatamente parte para detê-lo. Mais de uma hora depois, Sato finalmente chega à mansão de Mott e é parado por um guarda que o leva direto ao Conde Mott. Quando Sato pede Siesta de volta, o Conde fica furioso e avisa que ele deve estar grato por seus guardas ainda não o terem despedaçado. Sato implora para que ele a libere e diz que fará qualquer coisa em troca, mas Mott recusa, dizendo que Siesta ficará até que ele se canse dela. Sato tenta atacá-lo, mas os guardas o agarram instantaneamente. Assim que Mott se prepara para castigá-lo, Siesta entra correndo e implora pela vida de Sato, oferecendo-se para fazer qualquer coisa que o Conde queira se ele o deixar ir. Mott faz uma pausa e diz que fará um acordo. Há um livro raro que uma vez pertenceu a uma família poderosa, e se Sato conseguir obtê-lo da filha deles, ele libertará Siesta. No momento em que Mott menciona o nome da família, Sato percebe que é o mesmo livro que Augusta uma vez lhe mostrou. Antes que ele possa agir, Louise chega a cavalo, o agarra e o leva de volta para o quarto dela. Ela diz para ele deixar para lá, não há como salvar Siesta. Mas uma vez que ela está dormindo, Sato sai sorrateiramente e vai até o quarto de Augusta para pedir o livro. Ela casualmente o tira e diz que é inútil para ela. Então, tentando seduzi-lo novamente, ela brinca que o livro pode deixar os caras no clima, mas os atributos dela funcionam ainda melhor. Ela se inclina e diz que a entregará se ele concordar em namorar com ela. Sato se irrita e diz que todos os usuários de magia poderosa são iguais, então pega a espada que ela uma vez lhe deu e sai furioso. Poucos minutos depois, Tabitha o vê partindo no cavalo de Louise e corre para o quarto dela com Augusta. Eles avisam Louise que se Sato desembainhar sua espada, Mott tem o direito legal de matá-lo. Eles imediatamente partem no dragão da Tabitha para alcançar. Por então, Sato já invadiu a mansão novamente e é rapidamente capturado. Os guardas o arrastam diretamente para Mott. Sem dizer uma palavra, Sato saca sua espada para lutar, mas então algo muda. Um medo estranho toma conta e seu corpo começa a tremer. É então que Mott revela que é um mago de alto nível. Ele derruba um vaso, usa água para atacar e prepara lâminas de gelo para acabar com Sato. Justo a tempo, Louise entra correndo e implora a Mott para poupar seu familiar bobo. Mas Mott se recusa e diz a ela para chamar sua família para discutir qual punição ele enfrentará. É então que Augusta entra, joga-lhe o livro especial e se apresenta formalmente. Depois de pegar o livro, Mott concorda em deixá-lo ir. Sato então pede por Siesta, e Mott diz ao guarda para mandá-la de volta. Enquanto faz isso, Mott casualmente pega uma revista com tema de milho e se recosta como se nada tivesse acontecido. Quando Sato vê o livro que o Conde Mott tinha, ele percebe que claramente veio do seu mundo, o que lhe dá um pouco de esperança. Talvez ele realmente possa encontrar uma maneira de voltar para casa. Mais tarde naquela noite, de volta à academia, Siesta lhe dá um beijo surpresa de agradecimento. Ele fica atordoado, completamente fora de si. Louise vê seu rosto bobo apaixonado e fica irritada, então decide deixá-lo com fome até que ele comece a perder a cabeça e ouvir vozes imaginárias.
Enquanto isso, uma ladra misteriosa chamada Sandy entra furtivamente na propriedade de outro nobre e rouba um colar chique. Isso é apenas o aquecimento para um grande assalto que ela está planejando na academia. No dia seguinte, Louise tenta mais uma vez ensinar Sato a marchar corretamente, mas desiste depois de um tempo, percebendo que ele é simplesmente sem esperança. Quando ele pergunta por que ela está tão séria sobre isso, ela explica que todos os alunos do segundo ano devem mostrar o talento especial de seus familiares durante a exposição anual. Sato dá de ombros, dizendo para ela não se preocupar, mas ela insiste que é importante. Ela está cansada de ser zombada por todos. Sato então sugere cantar a música da lavanderia que ela uma vez lhe ensinou, já que é a única coisa em que ela conseguiu treiná-lo com sucesso. Ele canta com toda a energia, mas Louise puxa o chicote para fazer com que ele pare com a tolice. Enquanto implorava por piedade, ele tropeça na espada, e isso dá uma ideia a ela. Ela pergunta se ele pode usar as habilidades com a espada que mostrou durante a luta com Git. Mas Sato admite que foi apenas um acaso, e que ele mal sobreviveu ao incidente com o Conde Mott. Louise suspira e diz para ele pensar em algo antes de ir para a aula. Depois de perder horas girando em círculos no pátio, Sato finalmente pede conselhos a Derflinger. A velha espada apenas o chama de idiota e diz que ele não foi feito para shows bobos, ele foi feito para batalhas reais. Justo então, Ciessa aparece e pergunta o que ele está fazendo. Ele congela, lembrando-se do beijo da outra noite e tenta agir com naturalidade. Mas ela apenas deseja sorte a ele para a exposição, e lembra que todos os outros estão trabalhando duro para impressionar a princesa Henrietta. Ao mesmo tempo, Longueville está revisando os preparativos para a visita real. Mas Osman está muito ocupado assistindo seu familiar tentando espiar debaixo do vestido dela. Quando ela pega o pequeno pervertido e tenta esmagá-lo, a pequena criatura corre de volta para Osman, pedindo desculpas por falhar. Longueville está furiosa e desconta sua raiva em Osman. De volta ao pátio, Siesta mostra a Sato como os outros estudantes estão levando a sério a exposição apenas para impressionar a princesa. Antes de sair para ajudar no evento, ela aperta a mão dele e deseja boa sorte mais uma vez. Mais tarde naquela noite, Colbert instrui os guardas que protegem o cofre da academia. Ele lhes diz para focarem mais nos portões principais durante a visita da princesa Henrietta. Quando Longueville questiona a lógica, ele explica que o cofre já está seguro com magia poderosa, e nenhum ladrão seria tolo o suficiente para tentar algo enquanto a realeza está no campus. No dia seguinte, todos os alunos se reúnem do lado de fora para receber a princesa Henrietta. Assim que ela sai da carruagem, Git esquece que Margarita até existe e Augusta começa a pensar que ela parece melhor do que todos apenas por causa de suas qualidades. Sato, como sempre, baba pela princesa abertamente, fazendo Louise gritar com ele, mas ela está claramente mais animada do que qualquer um. Depois do jantar, Louise volta ao seu habitual estado mal-humorado, decepcionada mais uma vez com as fracas habilidades de espada de Sato. Ela menciona novamente a apresentação da música da lavanderia pura, e simplesmente por frustração. Antes que possam discutir mais, alguém bate à porta. Sato abre e fica surpreso ao ver a princesa Henrietta entrar correndo e abraçar Louise. Acontece que as duas eram amigas próximas anos atrás e prometeram sempre cuidar uma da outra. Louise cai de joelhos e diz que Henrietta não deveria estar visitando uma sala de aula comum assim. Mas a princesa diz a ela para parar com isso. Ela quer encontrá-la de novo desde que seu pai faleceu. Quando Sato tenta perguntar mais sobre o passado deles, Louise o derruba e manda ele calar a boca. Alguém como ele não tem direito de falar durante uma reunião entre nobres. Henrietta sorri e diz a Louise para não se estressar. Ela realmente veio conhecer o famoso conhecido que teve a coragem de puxar uma espada contra o Conde Mott. Louise fica chocada e pergunta como o Palácio Real até descobriu sobre isso. Henrietta apenas a lembra da promessa que fizeram quando crianças, de sempre apoiarem uma a outra. Logo depois, Louise força Sato a agradecer Henrietta de forma adequada. Enquanto a princesa dá um abraço caloroso de despedida em Louise, ela também deseja boa sorte a Sato para a apresentação dos familiares amanhã. Claro, Sato tenta flertar com ela imediatamente, mas Louise o cala com uma combinação brutal de chicote na frente de todos. No dia seguinte, cada aluno faz uma apresentação chamativa com seus familiares. Tabitha e seu dragão facilmente roubam a cena com sua rotina incrível. Vendo isso, Louise perde as esperanças e diz a Sato para apenas subir ao palco, dizer seu nome e sair rapidamente. Ela se junta a ele no palco, se preparando para lidar com as vaias habituais da multidão. Mas em vez de sair, Sato de repente puxa Derflinger e tenta mostrar um novo movimento. Apenas para constranger completamente os dois, até mesmo Git, o cara fraco que Saito derrotou uma vez, se junta para zombar deles. Furiosa, Louise arrasta Saito para fora do palco pela orelha para encerrar a vergonha pública. Enquanto isso, a ladra maga, Sandy, está tentando invadir o cofre da academia, mas percebe que é protegido por magia muito avançada para ela. Então, ela invoca um golem enorme para arrombar o cofre. Mas ainda é bloqueado por outra barreira mais forte. É quando Saito e Louise acidentalmente entram nela no meio do roubo. Ela os ataca instantaneamente, e ao mesmo tempo, Tabitha é anunciada como a vencedora da competição de familiares. Saito empurra Louise para protegê-la, mas é agarrado pelo golem. Mesmo sabendo que é péssima em magia, Louise se recusa a fugir e tenta salvá-lo.
Ela lança um feitiço, mas erra, e em vez disso abre uma enorme rachadura na parede. A ladra fica atordoada a princípio, mas depois percebe que Louise acabou de fazer a parte difícil por ela. Ela usa a abertura para finalmente invadir o cofre. De volta à cerimônia, as pessoas começam a perguntar o que foi o barulho alto, e Tabitha voa em seu dragão para verificar. Mas ela chega tarde demais. O ladrão escapa com o cajado sagrado do reino, deixa Saito e desaparece. Horas depois, Osman lê uma nota deixada pelo ladrão para provocá-lo e ouve dos cavaleiros que tudo o que encontraram foi uma pilha de partes quebradas de Golem. Confuso e frustrado, ele se pergunta como o tesouro real pôde ter sido roubado tão facilmente. Henrietta alcança Louise para garantir que ela está bem. Louise pede desculpas por falhar, mas Henrietta diz que não é culpa dela e sai para relatar tudo no palácio. Saito percebe a expressão preocupada no rosto de Louise e pergunta se perder o cajado é realmente tão sério. Ela explica que desde o roubo, a princesa Henrietta tem lidado com a pressão crescente e ameaças políticas em ascensão. É quando Saito percebe que ser da realeza não é apenas roupas chiques e riquezas. Curioso, ele pergunta por que Louise não correu quando o Golem o agarrou. Ela o lembra que, como a maga que o invocou, ela tem a responsabilidade de protegê-lo, mesmo que ela não seja a melhor em magia. No dia seguinte na aula, Augusta volta a tentar conquistar Saito, enchendo-o de comida. Louise finalmente perde a paciência e o ataca por puro ciúme. Augusta dá de ombros e diz a ela para simplesmente aceitar a situação, especialmente porque as aulas estão basicamente suspensas até o tesouro real desaparecido ser recuperado. Logo depois, Colbert entra correndo e leva Louise, Augusta e Tabitha diretamente para o escritório de Osman. Lá, Longueval lhes diz que ouviu rumores sobre alguém suspeito morando em uma cabana velha no meio da floresta. Ela lhes entrega um desenho da pessoa, e as meninas imediatamente reconhecem o ladrão. Colbert sugere chamar a guarda real, mas Osman decide que é melhor resolver isso eles mesmos antes que o ladrão escape novamente. Ele pede voluntários para confrontá-la. Todos os magos confiantes habituais ficam em silêncio. Ninguém se apresenta. Ou seja, até que Louise ousadamente levanta sua varinha e diz que ela irá. Não querendo que Louise fique com todo o crédito, Augusta levanta sua varinha também. Então Tabitha se junta, não porque se importe com a missão, mas porque acha que as outras duas provavelmente começarão a brigar no meio da batalha e alguém precisa manter as coisas sob controle. Vendo isso, Osman revela que Tabitha é, na verdade, uma cavaleira disfarçada, e lembra a todos o quão poderosa Augusta realmente é. Mas quando ele tenta elogiar Louise, ele se atrapalha com as palavras e muda de foco de forma desajeitada, dizendo ao menos que ela foi capaz de invocar Saito. Com Longueval se oferecendo para guiá-los até o esconderijo do ladrão, o grupo entra em uma carruagem e parte em direção à cidade, prontos para o que vier a seguir. Enquanto anda na carruagem, Saito pergunta por que um nobre roubaria de outras pessoas poderosas. Longueval explica que nem todos os magos são realmente nobres. Alguns perdem seu status e acabam como pessoas comuns ou até criminosos. Quando ela admite que também costumava ser nobre, Augusta fica curiosa e pergunta como ela conseguiu um emprego como secretária do Osman. Ignorando o fato óbvio de que o velho tem uma queda por mulheres mais jovens, Long diz que Osman é apenas um homem genuinamente gentil. Mesmo assim, Augusta continua pressionando-a pela história de fundo, até que Louise intervém e diz a ela para parar de ser intrometida. Augusta então muda o foco e começa a flertar com Saito novamente, o que instantaneamente deixa Louise com raiva. Saito precisa intervir para impedir que elas entrem em outra briga de gatos. É quando Augusta lhes entrega a espada elegante que comprou mais cedo, dizendo que ele provavelmente precisará dela, já que Derflinger pode não sobreviver mais de um golpe em uma luta real. Logo, eles chegam ao esconderijo. Sado é o azarado que enviam na frente para explorar o lugar. Felizmente parece vazio, então Tabitha e Augusta entram com ele enquanto Longuel verifica a floresta ao redor. Depois de alguns minutos de busca, Tabitha encontra um baú de tesouro exposto. Dentro dele, surpreendentemente, está o próprio tesouro sagrado. Todos acham estranho que o ladrão deixaria algo tão valioso simplesmente abandonado. Antes que possam entender, o teto é arrancado por um golem massivo. As garotas atacam imediatamente, mas ele mal sofre dano. Enquanto procuram um plano, Louise aparece e tenta ajudar. Mas como de costume, o feitiço dela erra e atrai toda a atenção do golem. Sado grita para ela correr, mas Louise se recusa e começa a falar sobre suas responsabilidades como maga. O golem se prepara para um golpe massivo, e após mais um feitiço falho, ela percebe que é tarde demais para escapar. É quando Sado entra correndo, afasta o golem e diz que ninguém nem notaria se ela desaparecesse. Louise é nocauteada sem oferecer muita resistência. Momentos depois, ela começa a chorar e admite que está cansada de ser tratada como uma piada na academia. Sado a consola, ajuda-a a subir no dragão de Tabitha e decide ficar para enfrentar o golem sozinho. Enquanto as meninas voam, Sado puxa a espada de Augusta e avança com tudo o que tem. Mas a lâmina quebra no segundo em que atinge. Agora assustado, ele hesita. É quando Derflinger se oferece para ajudar. Sado questiona como a espada enferrujada poderia fazer algo quando até mesmo a dourada quebrou. Derflinger responde:
Você tem um plano melhor? Sem outra escolha, Sado concorda. Ele finalmente ativa o mesmo poder escondido que usou em sua luta contra Git. Supercarregado, ele começa a cortar o golem com facilidade, mas não importa quantas vezes ele o derrube, ele continua se reconstruindo. É então que Luiz pega o cajado sagrado de Augusta e salta do dragão usando magia de levitação. Sado olha mais de perto o cajado e percebe que não é mágico. Na verdade, é um lançador de foguetes. Sem hesitar, ele pega isso dela e explode a cabeça do golem, destruindo-o completamente. Augusta corre e o abraça por ser um herói tão corajoso. Todos começam a se perguntar por que o ladrão não estava por perto, até que Longel pega o lança-foguetes e revela que ela era a ladra o tempo todo. Ela explica que os atraiu pra cá porque não conseguiu descobrir como o lançador funcionava. Então, ela chama Sado por um título lendário familiar e tenta disparar a arma contra eles, apenas para descobrir que está vazia. Enquanto ela atrapalha com isso, Sado a derruba e explica que só tinha um foguete para começar. Depois disso, todos voltam para a academia. Osman agradece por salvarem o dia e promete às garotas um grande banquete e recompensas reais. Quando perguntam os que Sado vai ganhar, Osman diz que ele é o único nobre que trata todos igualmente. Sado só diz que não se importa com recompensas, ele só quer respostas. Enquanto as garotas saem para comemorar, ele fica para trás e faz a Osman uma última pergunta. Como um lançador de foguetes acabou em seu mundo em primeiro lugar? Osman começa a explicar o que aconteceu há 30 anos. Ele estava prestes a ser comido por um dragão quando, do nada, apareceu um soldado com 2 lançadoras de foguetes. O homem salvou Osman, mas desmaiou devido aos ferimentos. Eles o enterraram junto com uma das lançadoras, e a outra foi mantida como um tesouro sagrado. Sado ouve a história, mas em vez de se sentir esperançoso, isso só o deixa mais frustrado. Ele ainda não está mais perto de descobrir como voltar para o seu próprio mundo. Mais tarde naquela noite, Louise aparece no baile da academia e todos os olhares estão sobre ela. Ignorando as pessoas que costumavam zombar dela, ela caminha direto até Sado. Ele a elogia, dizendo que ela não parece a habitual chefe irritada com quem ele divide o quarto todas as noites. Quando a música começa, ele diz para ela ir dançar com os outros nobres. Mas para sua surpresa, ela engole o orgulho e pede para dançar com ele. Eles vão para a pista, e Sado rapidamente aprende os passos. Enquanto dançam, Louise pede desculpas por não ter acreditado nele quando ele disse que era de outro mundo. Ela admite que dói que ele ainda queira voltar, mas em vez de guardar rancor, ela agradece por sempre protegê-la. Derflinger observa tudo e se pergunta se algum dia encontrará uma espada namorada animada para dançar assim. No dia seguinte, a princesa Henrietta os convida para o palácio. Ela parabeniza Louise pela promoção e elogia ambos por terem parado Longueville. Ela então oferece a mão a Sado e pede que ele prometa que sempre protegerá Louise. Ele olha, confuso. Louise se inclina e explica que ele deve beijar a mão da princesa como um sinal de respeito. Mas em vez disso, sem noção como sempre, Sado de repente agarra Louise e lhe dá um beijo barulhento e desajeitado nos lábios. O cérebro de Louise basicamente desliga naquele instante. Segundos depois, ela o soca com tanta força que quase muda o formato do rosto dele e ameaça se jogar de um penhasco com ele se Henrietta pedir. Mas Henrietta apenas ri e diz que o beijo pode contar como sua recompensa por tudo que ele fez. Ainda envergonhada, Louise pergunta uma maneira adequada de se desculpar por tudo. Henrietta lhes dá uma nova tarefa. Ela diz para eles viverem entre os plebeus da cidade por um tempo. Rumores têm se espalhado de que nobres têm punido pessoas comuns injustamente, e como ninguém ousa reagir, ela quer que Louise e Sado vão disfarçados e investiguem o que realmente está acontecendo. Logo depois, Louise troca de roupa e os dois partem para começar a missão. O primeiro desafio, o custo de tudo. O preço de um cavalo básico está muito alto. Mesmo um hotel barato destinado a nobres está além do orçamento deles. Louise continua insistindo que não consegue dormir em qualquer lugar que pareça uma choupana. Frustrado, Sado começa a reclamar, então Louise perde a paciência e diz para ele parar de segui-la para que ela possa pensar em paz. Mas mais tarde naquela noite, ele a encontra sentada em uma fonte e descobre o verdadeiro motivo de estarem sem dinheiro. Ela gastou todo o dinheiro deles apostando em um cassino. Sado não consegue evitar rir e a provoca por pensar que ganharia algo na primeira tentativa. Ele sugere pedir ajuda a Henrietta, mas Louise recusa. Ela diz que foram confiadas com esta missão e que encontrarão uma maneira de resolvê-la por conta própria. Nesse momento, um homem chamativo e extravagante chamado Sharon aparece e começa a elogiar dramaticamente a aparência de Sado. Ele oferece um lugar para eles ficarem, mas somente se concordarem em trabalhar para ele em seu café. Poucos minutos depois, Sado e Louise são recebidos por uma equipe de funcionários coloridos. Sharon apresenta orgulhosamente Louise como o mais novo membro de sua família, e até explica da história falsa que ela inventou para esconder sua verdadeira identidade. Enquanto ele fala, Sado é enviado para ajudar uma garçonete chamada Jessica na cozinha. Ele começa a flertar com ela quase instantaneamente, algo que Louise nota do outro lado da sala, e isso a deixa furiosa.
Depois, Sharon anuncia que todos os funcionários irão competir por quem receberá as maiores gorjetas dos clientes durante a semana. O vencedor ganha uma roupa mágica que faz as pessoas gastarem dinheiro como loucas em quem a usa. Ao ouvir isso, Louise fica determinada a vencer, na esperança de que isso a ajude a voltar a ter uma vida confortável. Mas sua confiança desmorona durante seu primeiro turno. Em vez de ouvir os pedidos de bebidas, seu cliente fica encarando sua pele. Quando ele fica muito inconveniente, ela derrama vinho sobre ele e tenta encerrá-lo. Mas Sharon rapidamente intervém e acalma as coisas antes que saiam do controle. Mais tarde, Sado a acalma e lembra-a de que este trabalho é a única maneira de conseguirem comida e abrigo. Louise reclama sobre como tudo parece miserável, então ele desiste de tentar animá-la e vai para a cama. Naquela noite, Louise fica acordada, confusa com a facilidade com que Sado se ajusta às situações. De repente, um enxame de morcegos a assusta e ela se esconde debaixo do cobertor de Sado para a segurança. A partir de então, ela começa a descontar sua frustração nos clientes durante toda a semana, assustando a maioria deles. Enquanto isso, Sado continua se aproximando de Jessica até que um dia ela o surpreende ao dizer que Sharon é na verdade seu pai. Durante um turno mais tarde, Sharon tira Louise do trabalho. Os clientes não estavam exatamente adorando sua personalidade ou atitude. É quando ela finalmente percebe que Sado está distraído com o corpo de Jessica, o que a deixa com ciúmes. Ela o nocauteia com uma garrafa, Sado acorda no quarto dela mais tarde e ela exige saber a verdade sobre o relacionamento dele com Louise. Pegando-o de surpresa, ele luta para lembrar qual mentira eles contaram originalmente. Mas Jessica diz a ele para não se preocupar, ela já sabe que Louise é uma nobre. A atitude mandona dela entregou tudo instantaneamente. Sado admite a verdade e a alerta para ficar fora dos negócios deles se não quiser problemas. Mas ao invés de recuar, Jessica fica ainda mais curiosa. Ela se aproxima dele e diz que vai contar tudo se ele contar tudo sobre a missão secreta deles. Antes de qualquer coisa acontecer, Louise entra furiosa exigindo saber o que está acontecendo. Saito salta da cama e afirma que estava apenas coletando informações. Jessica brinca que a única informação que ele encontrou foi a maciez do peito dela. Furiosa, Louise acerta-o na virilha e tenta arrastá-lo para fora. Mas Jessica a impede e zomba de seu peito achatado, perguntando como ela planeja ganhar o concurso de gorjetas, parecendo assim. Na noite seguinte, último dia do concurso, Louise está sem energia e sem esperança. Ela não recebeu sequer uma gorjeta a semana toda. Mas então, do nada, um homem gordo e com aparência rica chamado Terren entra no café com seus guardas e esvazia o local. Assim que Terren entra, Sharon corre para bajulá-lo, tentando manter a situação tranquila. Jessica se inclina em direção a Saito e explica baixinho que Terren é encrenca. Ele abusa de seu status nobre e trata as pessoas normais horrivelmente, já que está encarregado de coletar impostos. Apesar do aviso, Louise decide servi-lo mesmo assim, esperando que se o impressionar possa ganhar gorjetas suficientes para conseguir a roupa mágica. Mas o plano dela desmorona instantaneamente. Terren olha para o peito dela e pergunta a Sharon por que ele está deixando homens se vestirem como mulheres em seu café. Quando ele tenta olhar mais de perto para verificar, Louise perde a cabeça e o ataca. Imediatamente, os guardas de Terren a cercam, prontos para lutar. Saito corre para protegê-la, mas percebe que deixou Derflinger no quarto. Felizmente, Louise ainda tem sua varinha presa à perna. Ela dispara um feitiço que afasta os guardas. Em seguida, ela tira uma carta da princesa Henrietta e revela sua verdadeira identidade. Terren muda imediatamente de atitude. Ele cai de joelhos, oferece a ela todo o seu dinheiro e promete que vai parar de maltratar os moradores da cidade. Louise o deixa ir com um aviso, e por causa da cena dramática, ela acaba ganhando mais gorjetas do que qualquer outra pessoa naquela semana, vencendo o concurso. Mais tarde naquela noite, ela veste a roupa mágica só para Saito. No momento em que ela sai, seu cérebro entra em curto-circuito, e ele, seu foguete, cai antes do lançamento. No dia seguinte, Saito e Louise finalmente retornam à academia, mas depois que ele faz muitos avanços no peito dela, ela fica irritada e o derruba do cavalo. Naquele momento, Augusta os vê e brinca que achava que Louise já tinha ido de férias. Ela dá a Saito um último aperto de mão flertante e diz que está indo visitar a casa da Tabitha. Um pouco depois, durante o passeio de carruagem, Augusta conversa com Tabitha e revela que na verdade é uma estudante de intercâmbio. Ela explica como foi expulsa da sua antiga escola e se tornou a desajustada da família, razão pela qual a mandaram embora. Assim que Augusta começa a perguntar a Tabitha sobre seu próprio passado, um fazendeiro local para a carruagem para avisá-la sobre uma enchente à frente. De volta na academia, Louise dá a Saito uma enorme pilha de roupa para lavar. Depois de latir sua lista habitual de tarefas, ele sai pensando que meio que gostaria que a missão secreta deles tivesse durado mais. Mas quando ele vê Gishi e Margarita no meio de sua habitual e dramática briga, ele decide que talvez a academia não seja tão ruim afinal. Gishi corre atrás de Margarita dentro do prédio para se desculpar, e Saito percebe uma enorme tigela de metal nas proximidades. Uma ideia surge. Depois de conseguir permissão do chefe Mardo para usá-la, ele a empurra para o fundo e diz a Derflinger que finalmente pode desfrutar de um dos confortos de seu mundo.
Enquanto isso, Augusta e Tabitha veem que a enchente próxima submergiu completamente uma pequena aldeia, mas Augusta está mais curiosa sobre o brasão real que ela avista na borda da terra. Logo após chegarem à propriedade da família de Tabitha, uma mansão enorme e elegante, Augusta de repente percebe que Tabitha é na verdade parte da família real. O mordomo, Paraculin, as recebe e as conduz para dentro. Uma vez sentada, Augusta nota um retrato e pergunta se pode conhecer o pai de Tabitha, mas Tabitha se recusa e entra silenciosamente. Paraculin serve chá a Augusta e admite que não esperava que Lady Charlotte trouxesse um convidado. Os olhos de Augusta se arregalam. Charlotte? Ela pergunta. É quando ela percebe. Tabitha está usando um nome diferente na academia. Paraculin explica que Tabitha só se matriculou na escola porque seu tio, o atual rei, ordenou. Dentro da mansão, Tabitha entra nos aposentos de sua mãe, mas sua mãe imediatamente a ataca, acusando-a de tentar matar sua própria filha, assim como fizeram com o pai dela. Enquanto Tabitha escuta silenciosamente as acusações dolorosas, Paraculin conta a Augusta a verdade. 5 anos atrás, o pai de Tabitha foi morto em uma luta pelo trono por seu próprio irmão mais velho. Mesmo depois de tudo, ainda havia pessoas que queriam apagar toda a família de Tabitha. Pouco tempo após seu pai ser morto durante um baile real, alguém tentou envenená-la. No último segundo, sua mãe percebeu e bebeu o veneno. O veneno não a matou, mas continha uma maldição que destruiu sua mente. Desde então, ela nunca mais foi a mesma. Como se isso não bastasse, Tabitha foi constantemente enviada em missões perigosas por aquelas mesmas pessoas. Ela sobreviveu a todas, e em vez de ser recompensada, mandaram-na para a academia para mantê-la fora de vista. Nesse momento, Tabitha retorna do quarto da mãe, e Augusta pergunta gentilmente se elas podem tomar banho para se lavar da longa viagem. Enquanto isso, Sado improvisou um banho para si mesmo e tenta relaxar mergulhando a cabeça na água. Siesta percebe isso e se aproxima para investigar. Ele de repente salta, assustando-a, e se apressa para se cobrir. Mesmo claramente sem nada vestido, Siesta casualmente se aproxima e pergunta o que ele está fazendo. Após uma rápida explicação de Sado, ela pergunta se pode se juntar a ele. Ele fica surpreso e acha que ela provavelmente está brincando, até perceber que ela já está se despindo. Nervosamente, ele lembra que é, bem, funcional. Mas ela sorri e diz que está tudo bem, ela confia nele. Uma vez na banheira, ela pede a ele para virar para que possam conversar frente a frente. Ele tenta manter o foco mantendo a conversa. Em outro lugar, Margarita chamou Gish para um encontro noturno privado. Ela planeja encantá-lo com uma bebida especial que ela secretamente misturou com uma poção. Enquanto ela espera o momento certo para colocar no copo dele, Sado e Siesta continuam conversando na banheira. Alguns minutos depois, Louise, impaciente sobre por que Sado está demorando tanto, sai para encontrá-lo. Mas quando ela o vê sorrindo e relaxado com Siesta, ela congela de choque. Pela primeira vez, ela não grita. Ela apenas se afasta silenciosamente. De volta ao banho, Siesta menciona casualmente que seu avô uma vez disse que ele também caiu do céu e veio de outro mundo. Os olhos de Sado se arregalam e ele tenta perguntar mais. Mas ela de repente se levanta e diz que precisa voltar ao trabalho. Enquanto isso, Margarita finalmente despeja a poção na bebida de Gish. Mas antes que ele possa dar um gole, Louise se aproxima e acidentalmente engole tudo. Em seguida, ela sai sem perceber o que acabou de fazer. Mais tarde, Sado retorna ao quarto deles, pronto para se desculpar por ter demorado tanto. Mas antes que ele possa falar, a poção faz efeito. Louise envolve os braços em volta dele e começa a chorar, perguntando como ele pôde trair seus sentimentos. Confuso, Sado tenta acalmá-la, enquanto Margarita aparece para admitir o que aconteceu. Ela diz a ele que a poção era destinada a Gish e não tem ideia de quanto tempo vai durar. Quando ele pergunta, ela nervosamente adivinha que Louise pode voltar ao normal em cerca de 1 ano. Na manhã seguinte, Louise ainda está em modo de amor total, agarrando-se a Sado e implorando para se aconchegar na cama. Ele diz gentilmente que tem algo importante para fazer e isso parte o coração dela na hora. Ele fica para trás para confortá-la, lembrando-se da noite anterior, quando Margarita contou a Gish que bebeu a poção por ele. Ele ficou emocionado e se inclinou para beijá-la, até que Sado interrompeu, lembrando-os de que Louise ainda precisava de ajuda. No pátio, Louise continua confessando seu amor, e Sado decide entrar na brincadeira, pelo menos até Siesta chegar. No momento em que vê Louise pendurada nele, Siesta começa a tremer de ciúmes. Saito tenta explicar que é apenas um efeito colateral, mas Louise interrompe e exige saber se a atenção que Siesta está oferecendo não é suficiente para ele. Isso deixa Siesta irritada. Ela sai furiosa, e depois que Louise também sai chorando, Saito decide seguir aquela que ainda está pensando claramente. Ele encontra Siesta e explica que Louise está agindo assim apenas por causa de um feitiço. Mas Siesta fica irritada e diz para não insultar sua inteligência. Todo mundo sabe que poções do amor são proibidas por um motivo. Ela se afasta, deixando-o ainda mais estressado. Quando ele volta para o seu quarto, espera mais gritos de Louise, mas em vez disso, ele entra em uma cena que o paralisa no lugar.
Ela já está pronta para a sessão de aplausos e esperando por ele, convencida de que é isso que ele quer. Ela diz a ele que talvez, se agir de acordo com seus sentimentos, ele pare de ignorar como ela realmente se sente. Saito tenta gentilmente pará-la e lhe quer entregar uma camisa, mas ela agarra sua mão e diz que sempre quis estar perto dele. Quando ela se aproxima novamente, ele tropeça para trás e cai da cama. Louise quase começa a chorar, mas ele rapidamente a abraça, segurando-a firme, e promete que não importa o que aconteça, ele encontrará uma maneira de trazê-la de volta ao normal. Logo depois disso, Saito interrompe Margarita e Gishi durante seu momento romântico e exige que ela conserte Louise imediatamente. Margarita tenta dispensá-lo, dizendo que a única solução é esperar que a poção perca o efeito por conta própria. Mas quando Saito ameaça relatar seu truque ilegal de poção do amor para Osman, ela de repente se lembra que pode haver um antídoto mágico, mas ele requer ingredientes que eles terão que encontrar fora da academia. Saito sugere que eles partam na manhã seguinte. Quando ela começa a reclamar novamente, ele a lembra que a única razão pela qual ela ainda não foi expulsa é porque ele ficou calado. Naquela noite, Louise, ainda sob a influência da poção, tenta seduzi-lo novamente. Saito permanece calmo, prometendo apenas cuidar dela enquanto dorme. Uma vez que ela adormece, ele suspira e se pergunta quando esse pesadelo finalmente terminará. No dia seguinte, todos saem a cavalo e passam a maior parte do dia viajando para um lago escondido que Margarita mencionou. Mas quando chegam, o nível da água está muito mais alto do que o normal. Margarita diz que o espírito do lago deve estar zangado. Todos ficam confusos, então Margarita explica que ela fez um contrato mágico com esse espírito anos atrás. Como toda a área próxima está agora inundada, significa que o espírito deve ter sido provocado. Depois, ela derrama um pouco de seu sangue em seu familiar e o envia para o lago. Alguns minutos depois, o espírito aparece, agora em sua forma humana. Margarita a lembra de seu acordo e pede educadamente algumas lágrimas para ajudar Louise a se recuperar. Mas o espírito friamente recusa e diz-lhes para saírem. Saito de repente ajoelha-se e implora, prometendo fazer qualquer coisa em troca. Margarita tenta detê-lo, mas para surpresa de todos, o espírito concorda. Ela diz que está ocupada demais inundando a área para lidar com aqueles que a atacam e quer que Saito cuide disso. Sem hesitação, ele concorda. Ele lidera o grupo até a extremidade do lago. Quando ele tenta bolar um plano, Louise o puxa de lado e pergunta se Margarita é sua nova paixão. Ele mente descaradamente e diz que só a ama, apenas para evitar outro colapso emocional. Logo, eles avistam dois magos se preparando para atacar o espírito da água. Saito tenta pará-los imediatamente, mas Gishi o segura e insiste que eles precisam de uma estratégia. Saito começa a pensar que Gishi pode realmente ser útil, até que ele sugere usar sua magia da floresta, enquanto Saito assume a liderança. Saito o diverte só para calá-lo. Gishi lança o primeiro ataque, usando uma magia que faz a terra tremer, mas os magos inimigos bloqueiam facilmente. Saito então saca Derflinger e avança com uma série rápida de ataques com espada. Ainda assim, ele é lançado para longe. Quando os magos se preparam para acabar com ele, Louise lança uma poderosa magia que quase destrói toda a floresta. A fumaça se dissipa, e não é um inimigo. É Augusta e Tabitha. Elas vieram rapidamente após sentir a perturbação. O grupo as atualiza sobre tudo o que aconteceu até agora. É então que Augusta explica que Tabitha não pode voltar para casa a menos que o espírito pare de inundar a região. Todos voltam para a margem do lago e perguntam ao espírito por que ela está inundando tudo. Ela calmamente explica que um anel especial foi roubado dela por um homem chamado Cromwell. Ela diz que planeja inundar lentamente o mundo inteiro para que possa rastrear o anel, já que pode sentir a vida através da água. Saito promete corajosamente encontrar o anel e pede que ela pare de inundar tudo em troca das lágrimas e de uma pausa em seus planos de apocalipse. Todos acham que ele está louco por tentar negociar com ela, mas para seu choque, o espírito concorda quase instantaneamente. Ela até insinua que já encontrou Saito antes. Então, ela entrega as lágrimas e volta para a água. Algumas horas depois, de volta à academia, Louise finalmente volta ao normal. A primeira coisa que ela faz? Dá um tapa em Saito por aproveitar dela enquanto estava sob o efeito da poção do amor. Assim que ele começa a se defender, a princesa Henrietta literalmente pula pela janela deles. Enquanto isso, em uma parte distante do reino, Longueville, que de alguma forma escapou da prisão, se encontra com o mesmo Cromwell que o espírito da água mencionou. De volta ao quarto de Louise, ela pergunta a Henrietta por que apareceu sem avisar, em vez de chamá-los para o palácio. Henrietta diz que o assunto é muito sensível para correr o risco de vazamentos. Ela revela que está planejando se casar com uma nação estrangeira poderosa para proteger seu pequeno reino. Mas há um problema. Anos atrás ela escreveu uma carta pessoal para um príncipe, e se isso vier a público, pode arruinar tudo. Ela precisa que eles o recuperem antes que caia em mãos erradas. Louise fica com o coração partido ao ouvir a notícia, mas entende o dever de Henrietta. Quando Saito pergunta o que poderia haver em uma carta tão perigosa, Louise pisa no pé dele para calá-lo. Henrietta, contendo as lágrimas, diz que eles são os únicos em quem ela realmente pode confiar para esta missão. Louise promete cuidar disso. Então, Gishi entra e diz que ouviu tudo e quer ajudar.
Louise e Saito imediatamente dizem não, mas Henrietta o surpreende aceitando a oferta dele, deixando-o sem palavras. Mais tarde, Siesta encontra Saito lavando roupa e pede desculpas por não confiar nele na situação do Poção do Amor. Saito diz que está tudo bem, então se lembra do comentário estranho do espírito da água sobre conhecê-lo. Curioso, ele pergunta se ela conhece alguém que seja muito conhecedor sobre a história do mundo deles. Na manhã seguinte, ele vai para a oficina de Colbert e explica o que aconteceu. Colbert conta a ele sobre um elemento mágico raro chamado Vazio, um poder que apenas um mago lendário já controlou. Curiosamente, o familiar desse mago tinha o mesmo símbolo que Saito tem, mas como Louise é conhecida por ser magicamente inútil, Colbert duvida que esteja conectado a ela. Enquanto conversam, Saito sente um cheiro familiar. Colbert mostra a ele um frasco com um líquido vermelho brilhante, sangue de dragão. Ele explica que foi coletado após uma batalha entre dois dragões que ninguém jamais viu antes. Saito cheira novamente e murmura: "Por que isso cheira a gasolina?" Naquela noite, Louise admite que está preocupada em estragar tudo e falhar com Henrietta novamente. Mas Saito a lembra de todas as vezes que realizaram milagres no último segundo. Ele promete protegê-la a qualquer custo. Na manhã seguinte, todos se reúnem no portão da academia. Louise tira um momento para olhar para o anel especial que Henrietta lhe deu e se pergunta por que o guarda-costas real ainda não apareceu. Nesse momento, o familiar de Git, parecido com uma toupeira, surge do chão e tenta roubar o anel. Git explica que seu familiar tem uma atração por joias brilhantes e pede para ela simplesmente entregá-lo. Louise se recusa e tenta lutar contra ele até que uma rajada de vento repentinamente afasta a criatura. Todos olham para cima para ver um majestoso grifo pousando por perto. Um poderoso mago desmonta e se apresenta como Wards, seu guarda-costas oficial. O grupo imediatamente o reconhece como um lendário cavaleiro mago. Louise fica congelada em descrença. Então Wards caminha até ela, dá um sorriso suave e diz: "Senti sua falta, minha adorável noiva." Ele a levanta sem esforço e a carrega para começar a missão. Enquanto isso, Augusta acorda, vê a cena e quase explode de ciúmes. Alguns minutos depois, Git continua elogiando Wards sem parar, e isso começa a irritar Saito. Louise aproveita a oportunidade para perguntar a Wards por que ele está nessa missão, já que a unidade de grifos geralmente não lida com coisas secretas. Wards apenas sorri e diz que veio para vê-la, o que a faz corar um pouco. Enquanto isso, Saito parece estar a um comentário ruim de perder a cabeça. Depois de viajar por horas, eles finalmente chegam à cidade portuária perto do reino que Henrietta mencionou. Wards sai para procurar um lugar para ficar, dando a Louise e Saito um momento a sós. Louise diz a Saito que, apesar das aparências, ela nunca realmente concordou em se casar com Wards. Saito sente um pouco de ciúmes, mas mantém a calma, e admite que, em comparação com a maioria dos nobres, Wards é na verdade bastante respeitoso. Mais tarde naquela noite, todos jantam juntos em um pequeno restaurante. Saito continua ignorando Wards até que Wards começa a perguntar sobre suas batalhas passadas, e diz que está honestamente impressionado com a força dele. Do nada, Wards pede um duelo, dizendo que há bastante tempo, já que o dirigível parte na noite seguinte. Saito concorda e eles saem. Antes de sair, ele pede a Louise para segui-lo para uma conversa privada. Naquela noite, Gisha e Saito compartilham um quarto, mas Gisha sai para correr atrás de garotas. Sozinho, Saito fala com Derflinger e pergunta se ele já ouviu falar do lendário familiar chamado Gandalf. Derflinger explica que o lendário familiar é na verdade ele. Enquanto isso, Wards está conversando com Louise e diz a ela que ela tem um poder especial que ninguém mais no mundo pode aprender. Do nada, ele pede para ela se casar com ele após a missão terminar. Ele diz que eles seriam o casal nobre perfeito e promete sempre protegê-la. Quando ele se inclina para beijá-la, ela acidentalmente sussurra o nome de Saito, lembrando como ele disse as mesmas palavras. Wards pausa, mas Louise tenta explicar. Ele gentilmente diz a ela para não se preocupar e sai para conseguir outro quarto. No dia seguinte, todos vão para um lugar tranquilo para o duelo. Saito ataca primeiro, mas Wards bloqueia facilmente cada movimento enquanto observa a técnica de Saito. Wards então contra-ataca, empurra-o para trás e diz que ainda não tentou seriamente. Em seguida, lança um ataque poderoso, lançando Saito em uma pilha de barris. Sua energia de durão desaparece completamente bem na frente de Louise. Naquela noite, Louise encontra Saito sentado sozinho chorando. Ela diz a ele que perder o duelo não muda nada entre eles, mas Saito, ainda machucado por dentro, diz para ela voltar para o noivo. Quando ela tenta segurar o braço dele, ele a afasta e diz que quer ficar sozinho. Derrotada, Louise diz que vai aceitar a proposta de Wards e se afasta silenciosamente. Logo depois, Git encontra Saito e o lembra que precisam estar cedo no dirigível. Mas de repente, Longeville aparece com um golem e lança um ataque surpresa. Ao mesmo tempo, Wards diz a Louise que Saito e Git já voltaram para a academia, fazendo-a pensar que Saito realmente a abandonou. De volta à luta, Saito corta um dos braços do golem, mas ele cresce rapidamente novamente. Git então invoca um grupo de cavaleiros dourados para derrubá-lo. Eles lutam bravamente, mas o golem os esmaga facilmente. Felizmente, Augusta e Tabitha aparecem e ajudam.
Ainda assim, Longville diz que seu objetivo era apenas atrasá-los e foge assim que a batalha chama muita atenção. Percebendo o que está acontecendo, Saito corre de volta para o hotel para encontrar Louise, mas o dono da pousada diz que ela já saiu. Em pânico, ele pergunta a Gishi onde estava a aeronave assim que ela passa acima deles. Confuso, Saito olha para cima e Augusta explica que o reino para o qual estão indo flutua no céu, então eles tiveram que embarcar em um horário específico. Saito corre até a borda e grita o nome de Louise. Ela o ouve, mas o navio já está longe demais para ver qualquer coisa claramente. Quando Wards nota sua reação, ela desconsidera e promete seguir adiante com o casamento. De volta ao chão, Saito conta aos outros o que Longville disse, então sai correndo. Mas Augusta o detém, lembrando-o de que eles não podem fazer nada até que outro dirigível apareça. Justo então, algo explode do chão e Gishi se prepara para lutar contra outro golem, mas é apenas seu familiar surgindo. Enquanto isso, Wards e Louise estão brindando ao noivado, mas as coisas ficam estranhas quando ele de repente pergunta se ela sabe onde o príncipe Gales está. Louise se recusa a lhe contar qualquer coisa, lembrando-lhe que Henrietta a fez prometer manter segredo. Wards age como se estivesse tranquilo com isso e se afasta, mas Louise passa o resto da noite convencendo-se de que casar com ele é a escolha certa. No dia seguinte, eles finalmente chegam ao reino flutuante de Albion e seguem as instruções de Henrietta até uma capela abandonada. Mas assim que eles entram, um grupo de cavaleiros os cerca. Wards tenta explicar por que eles estão lá, mas o comandante não acredita nele. Nenhum forasteiro deveria sequer saber que a capela existe. Felizmente, Louise mostra a eles o anel de Henrietta. O comandante então tira sua luva e aproxima seu próprio anel do dela, ativando a magia oculta entre eles. É então que o príncipe Gales tira seu capacete e pede desculpas pela recepção áspera. Ele leva Louise para seu escritório, lê a carta de Henrietta e depois lhe devolve a carta que ela veio buscar. Quando ela pergunta se ele planeja se entregar aos nobres rebeldes, ele diz para ela continuar com seu trabalho de entrega. Mas depois de ver a preocupação genuína dela, ele admite que há um grupo secreto manipulando os comerciantes e diz que planeja continuar lutando para proteger o reino. Ao sair, Wards aparece de repente e sugere que se casem ali mesmo na capela. Louise recusa e diz que deveriam esperar até voltarem para casa. É aí que ele a agarra e revela que seu grupo precisa dela. Ela instantaneamente percebe que é o mesmo grupo sobre o qual Wales a alertou e tenta fugir. Mas Cromwell aparece de repente e usa o anel roubado do espírito da água para controlar a mente dela. Poucos minutos depois, o casamento começa. Mas quando Wards diz seus votos, Louise lentamente começa a sair do controle mental ao ouvir Saito chamando seu nome. Isso finalmente quebra o feitiço. Wards fica atordoado e pergunta como Saito os encontrou. Saito explica que o familiar de Gish a rastreou seguindo o cheiro de seu anel. De repente, Wards se vira e esfaqueia Wales no peito. Antes de morrer, Gales dá a Louise seu anel e diz para ela continuar lutando. Enfurecido, Saito ataca Wards, mas Wards o derruba e diz que Longville deveria tê-lo eliminado antes. Quando Wards tenta convencer Louise a se casar com ele novamente, Saito se levanta e usa todo o poder, dando a Derflinger uma aparência épica no processo. Agora fortalecido, Saito contraria todos os movimentos de Wards e finalmente acerta um golpe devastador. Wards, ferido mas não acabado, puxa a carta de Henrietta e incendeia a capela antes de fugir correndo. Um grande pedaço do teto se desprende e quase atinge Louise e Saito, mas Augusta e Tabitha chegam bem a tempo de salvá-los. Apesar de tudo, Louise fica emocionada com a traição de Wards, então Saito lembra sua lealdade ao beijá-la suavemente. Na manhã seguinte, Louise se encontra com Henrietta e dá a notícia. Henrietta também se desmancha, e elas se sentam juntas para se confortarem. Mais tarde naquele dia na academia, Louise vê Colbert recebendo a aprovação de missão de Osmond. Depois que ele sai, ela dá a Osmond um relatório completo do que aconteceu. Ele diz para ela descansar, mas ela pergunta sobre o vazio depois que Cromwell disse que ela poderia ser a única com esse poder, bem antes de ele mexer com a mente dela. Osmond a interrompe e explica que provavelmente significa que Saito é na verdade o lendário Gandalf. Naquela noite, Louise começa a trocar de roupa justamente quando Saito entra com a roupa dela. Ela se esconde, aflita, e pergunta por que demorou tanto. As suas discussões habituais começam novamente, mas no fundo, Louise se pergunta como ele pode agir tão normalmente depois do beijo que compartilharam. Então, quando ele a incentiva a permanecer forte, ela começa a acreditar que talvez ainda haja esperança para o romance deles, até que o destino resolve testar sua paciência novamente. Pouco tempo depois, Louise percebe que a alça de sua roupa está rasgada e pergunta o que aconteceu. Saito finge não saber de nada no início, mas depois se lembra que a rasgou enquanto lavava a roupa alguns dias atrás. Assim que ele está prestes a explicar, ela puxa o chicote, furiosa, gritando que ele precisa ser mais cuidadoso com as coisas dela. Saito rebate, dizendo que só faz tudo isso porque não tem escolha, e se ela odeia tanto, ele está feliz em ir embora. Assim que ele se vira para sair, ela joga um travesseiro nele. Em vez de revidar, ele sai furioso e desconta sua raiva em um pobre balde, chutando-o. Enquanto relaxa na banheira, ele se pergunta por que até a beijou. É então que Siesta aparece e diz que vai voltar para sua aldeia para as férias.
No momento em que ela menciona seu avô novamente, aquele que supostamente veio de outro mundo, Saito fica interessado e pede a história completa. Enquanto isso, Gitcha está implorando a Augusta e Tabitha para apoiá-lo e dizer com a Margarita que ele estava em uma missão com eles, já que agora ela acha que ele fugiu atrás de outra garota. Augusta revira os olhos e diz para ele parar de fingir que é um santo leal. Nesse momento, eles escutam Siesta falando sobre 2 dragões e começam a ouvir. Siesta explica como seu avô e outro homem simplesmente apareceram um dia, montando um dragão. Enquanto um escapou através de algo chamado Eclipse, o outro caiu, e o dragão foi mantido escondido na aldeia desde então. Saito pergunta se ela pode levá-lo lá, e Augusta decide ir junto também. Ela quer ver o dragão por si mesma. De volta à academia, Luiz decide se desculpar por perder a paciência, mas assim que ela está procurando por ele, vê Saito indo embora com Siesta. Furiosa, ela corre para perguntar a Mardo para onde eles estão indo. Horas depois, Saito e Siesta chegam à periferia da cidade natal dela. Ela oferece apresentá-lo aos pais, mas ele hesita, pensando que isso pode enviar uma mensagem errada. Siesta rapidamente pede desculpas e sai correndo para localizar o dragão, enquanto Saito e Derflinger conversam sobre o quanto ela é tranquila comparada a Louise. Poucos minutos depois, Siesta volta com um mapa desenhado à mão que leva até o dragão. Bem quando estão prestes a sair, Augusta aparece e pede para se juntar à caça ao tesouro. Git também chega e diz que talvez encontrar este dragão seja como ele vai se redimir depois de ser inútil em Albion. Saito se pergunta em voz alta o que exatamente aconteceu depois que Wales foi derrotado. Em outro lugar, Cromwell começou a transformar todos os aldeões locais em marionetes sem vontade para usarem um ataque total contra Tristane. De volta à vila de Siesta, o grupo encontra uma caverna secreta que supostamente leva ao dragão. Mas não muito depois de entrarem, eles ouvem passos. De repente, raios voam em direção a eles, mas Saito bloqueia o ataque. Então, uma voz familiar ecoa. É Colbert, e Louise está com ele. Colbert explica que também está aqui em busca do dragão. Naturalmente, Louise e Saito começam a discutir novamente, até que Derflinger aponta que todos já foram embora. Eles saem da caverna e encontram o que parece ser um antigo hangar abandonado. Enquanto Colbert trabalha para destrancar a porta, Saito nota uma lápide nas proximidades e quase cai para trás ao ver que está escrita em japonês. Assim que a porta se abre, eles entram, e Saito fica surpreso ao encontrar um caça lá dentro. Ele imediatamente o reconhece como algo de seu mundo. Colbert diz que há uma chance de Saito voltar para casa. O avô de Siesta só ficou preso porque não conseguiu passar pelo eclipse a tempo. Ouvir isso afeta Louise profundamente. Ela percebe que Saito pode realmente deixá-la. Enquanto isso, no Palácio Real, Henrietta confessa à sua mãe que falhou em proteger a carta que Ward roubou e pede desculpas por colocar o reino em perigo. A mãe dela, Marianne, diz para ela parar de fingir que está bem, e lembra que está tudo bem em lamentar por Gales. Henrietta então começa a chorar nos braços da mãe, mas antes que possam se recuperar, um guarda entra correndo com notícias urgentes. Cromwell está se preparando para a guerra. Naquele momento, Osman e Colbert já tinham levado o caça de volta para a academia. Saito entra no cockpit e começa a mexer nos controles, rapidamente percebendo que seu poder permite que ele domine instantaneamente qualquer arma. Enquanto ele se adapta, ele vê Louise observando-o de longe, mas ela rapidamente se afasta para esconder o quanto está chateada. É então que Git aparece para dizer a ela que a guerra está oficialmente no horizonte. Enquanto isso, Cromwell finaliza sua estratégia de guerra com Ward e Longueville. Como o eclipse naquela noite aumentará o poder do Anel do Espírito, eles concordam em lançar uma invasão em grande escala em apenas 3 dias. De volta a Pristine, Saito diz a Louise que pode ir embora para sempre quando o eclipse acontecer. Mas em vez de ser honesta sobre o quanto isso machuca, ela finge que não se importa. Irritado e de coração partido, ele sai. Naquela noite, Derflinger percebe que ele ainda está de mau humor e pergunta se Louise realmente significa tanto para ele. Saito disfarça e nega, então se vira e se força a dormir. Ao mesmo tempo, Osman reúne toda a academia para anunciar que, por causa da guerra iminente, a escola será fechada até que ela termine. Os estudantes imediatamente começam a fazer planos para retornar às suas cidades natais. Git aproveita essa chance para agir heroicamente e declara que vai ficar e lutar. Mas Margarita o interrompe, dizendo que ele nunca teve realmente escolha. Quando Augusta pergunta a Louise se ela está planejando ir embora, Louise diz que nunca foi do tipo de fugir do perigo. Ela então retorna aos dormitórios para deixar um último adeus para Saito. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra um bilhete ao seu lado. Mas está escrito em uma língua que ele não consegue ler. Ele mostra para Derflinger que lhe diz que Louise basicamente disse que está liberando-o. Isso o atinge muito, então ele corre para encontrá-la. Depois de mostrar a carta para Augusta, ela se lembra do que Louise disse na noite anterior, e adivinha que provavelmente ela foi ver Henrietta.
Mais tarde no dia, Saito pergunta a Defflinger o que ele planeja fazer quando o eclipse acabar. Defflinger diz que provavelmente acabará pegando poeira em outra loja de armas. Enquanto isso, Saito começa a questionar se voltar para o seu antigo mundo, aquele governado por prazos, pressão e nada mágico, vale mesmo a pena. Enquanto ele pensa nisso, sua mente vagueia para todos os momentos insanos, selvagens e inesquecíveis que compartilhou com Louise. Mas quando as coisas começam a se acalmar, Wards volta voando e lança outra onda de ataques. Saito olha nos olhos de Louise e jura protegê-la a todo custo. Ao ouvir isso, ela finalmente para de esconder seus sentimentos e desperta um poder oculto ao emprestar um pouco da energia dele. Louise se levanta e começa a entoar um feitiço poderoso, enquanto Saito desvia dos golpes para ganhar tempo para ela. Então, boom! Ela dispara um enorme feixe de energia que elimina toda a frota de Wards e Cromwell em um único tiro. À medida que a luz diminui, Cromwell tenta virar o jogo usando o anel para tomar as mentes de Augusta e Tabitha. Mas antes que ele possa terminar, Gish o nocauteia e pede desculpas por não ter capturado Longview quando teve a chance. Enquanto isso, o jato de Saito cai após a explosão. Ele espera ao lado de Louise até que ela finalmente acorde. Assim que ela abre os olhos, ele diz baixinho que talvez ainda não esteja pronto para deixar este mundo. Louise dá um tapa nele por ser tão lento e lhe dá um beijo. Depois ela desvia dizendo que era apenas para renovar o contrato mestre-servo. Alguns dias depois, tudo volta ao normal na academia. Depois de persegui-lo a tarde toda, Louise encontra Saito conversando com Siesta e imediatamente lhe lembra quem está no comando do relacionamento deles. Então pessoal, é isso para o anime de hoje. Comente Ruiva Linda se você assistiu tudo. Inscreva-se no canal porque temos muitos animes. E eu te vejo no próximo vídeo.